Nós estudamos bastante, nós verificamos o seguinte, que mesmo uma linha, quando ela não está transmitindo potência, ela tem um carregamento, não é isso? Certo ou errado? Certo. Hein, Cristiano? Tá certo. Tá certo, né? Já tem um carregamento. Então, quando a gente fala linha a vazio, a gente está falando que não está transmitindo potência entre emissor e receptor, mas está tendo um carregamento ali na linha. E esse carregamento na linha, ele vai provocar uma distorção do sinal que está entrando do sinal que está chegando lá do outro lado. A gente, o que geralmente tem na ponta de uma linha de transmissão, hein? A extremidade de uma linha de transmissão. O que tem na terminação de uma linha de transmissão? Funcionador, tá? Tem que ter um transformador, né? Eu não vou levar uma linha até um lugar qualquer e chegar lá com um para-raio e ligar ela a lugar nenhum. Então, uma linha de transmissão geralmente está ligando o quê? Tem uma subestação. A subestação aqui, essa subestação, ela pode ser abaixadora ou elevadora de tensão, ou pode ser as duas coisas. E vai ter uma linha saindo dessa subestação, indo em outra subestação, e assim vai, né? Fechando o sistema elétrico. Pode sair também para cá. Então, uma linha de transmissão está sempre interligando duas subestações. E na subestação sempre vai ter um transformador. A não ser que ela seja a última subestação, que vai ser só o quê? Uma subestação de medição, né? Uma subestação de chaveamento. Mas esse é o caso particular. O geral é o quê? Uma linha de transmissão interligar duas unidades de potência de transformador. Então, quando a gente fala assim, uma linha a vazio, como o Cristiano perguntou, quando ela está vazia, mas ela está com carregamento capacitivo, ela tem uma potência nela? Tem. Mas ela está vazia. Qual que é a dinâmica da linha de transmissão? Ela ficar funcionando desligada? Ou ela ficar funcionando sem transmitir potência? Não. Porque uma linha de transmissão aberta, né? Ela aberta, aqui ó, o terminal de carga aberto, ou o terminal do receptor aberto, essa linha de transmissão vai funcionar igual um capacitor, não é isso? Um banco capacitor. Aí virou um banco capacitor do sistema elétrico ali. Porque eu não estou passando corrente praticamente nenhuma aqui para cá, né? Só está tendo uma pequena tensão aqui na impedância longitudinal, e ela virou o quê? Um banco capacitor. Então, essa não é a função da linha. Né? Se eu quero corrigir o fluxo de potência reativo da linha, eu tenho que pôr banco de reator, né, João? Ou banco de capacitor. Se eu quero corrigir o fluxo de reativo do horário de ponta, eu tenho que estar injetando reativo capacitivo no sistema, para poder amenizar o efeito do reativo indutivo. Se eu chego no horário da madrugada, eu vou ligar em banco de indutor. Né? Agora, a linha de transmissão, voltando aqui no caso da linha de transmissão a vazio. Então eu estou com esse terminal aqui fechado, terminal do emissor está fechado, e o terminal receptor aberto. Não é isso, Charles? Né? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma corrente descendo nos dois ramos capacitivos aqui da linha. Né? Tem uma corrente de carregamento. A corrente de carregamento calcula as duas, professor? Oi? A corrente não calcula o carregamento total? Aquela corrente de carregamento que você calculou lá, quando a gente fez a análise capacitiva? Quando a gente faz... Aquilo lá, o que a gente fez? A gente fez ali um simplificadão do negócio, né? Porque a tensão que está aqui nesse ponto é igual a de cá? Não. Então, na hora que eu preciso saber o seguinte, eu estava falando isso na outra turma, assim, engenheiro de sistema de potência, ele não tem que ser meticuloso com dados elétricos, não. O que é meticuloso?
Importa para mim se a corrente é 100,2 ou se ela é 100,8 ou se ela é 101 amperes? O disjuntor é de 100 amperes. Se ela for 99, 100, vai mudar alguma coisa para mim? Por quê? O disjuntor, eu estou falando de disjuntor termomagnético de residência, tá? de indústria pequena. Um disjuntor, gente, com 99 amperes, o disjuntor, a capacidade nominal dele é 100. O disjuntor com 99 amperes vai operar? Não. Será que não? Você põe 99 amperes em regime permanente num disjuntor desse, ele vai esquentar, não? Ele vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. Por quê, gente? Quando eu falo de disjuntor termomagnético, nossa, eu já fui parar lá no disjuntor, eu ainda estava falando de aí é o seguinte, porque eu estou querendo falar que a gente não tem que ficar muito preso a valores minuciosamente. Então, o disjuntor, a curva de proteção dele é um troço assim, é uma faixa. O disjuntor tem uma faixa, né? Quase que uma lagoa de tamanho de proteção. Ele pode operar, então o que a gente tem aqui, ó, corrente, tempo. Se for um relé digital, a curva de proteção do relé digital é próximo mais ou menos assim, evidentemente que ele também tem um erro. Então ele vai operar mais ou menos assim. Então, por exemplo, para essa corrente aqui ele pode operar nesse tempo, como pode operar nesse outro tempo aqui. Ele pode operar no tempo 1, que é o menor tempo, ou no tempo 2. Está todo mundo entendendo o que eu estou fazendo ali? Agora, quando eu viro no disjuntor termomagnético, olha aqui, ó. Eu já exagerei, tá? Ele vai operar, ele pode operar aqui, ele pode operar aqui, ele pode operar lá. Então, o que eu estou querendo dizer, voltando então ao meticuloso do engenheiro eletricista de sistema de potência, a gente não tem que ficar preso a valores pequenos, 99,2, 100, para nós tudo aqui é a mesma coisa. Nós temos de potência 60 Hz. Quando a gente vai parar lá na eletrônica, aí, estou lá na eletrônica, 0,6 volts, 0,7 volts, 0,8 volts em cima de um diodo, tem diferença? Muita, não tem? Então, gente, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Vocês têm que ter sensibilidade para saber o que vocês estão mexendo, né? Microeletrônica, eletrônica, isso aqui é importante demais, qualquer vírgulazinha aqui é importante. Mas transmissão de potência, a gente não fica muito agarrado. Então, por isso, voltando à pergunta do Jonathan, agora eu vou voltar lá para onde ele perguntou. O que o camarada faz aqui para calcular a corrente de carregamento, Jonathan? Ele simula que toda a admitância está no ponto central da linha. Entendeu? Aí ele calcula, porque tem que ter uma ordem de grandeza. Porque se a corrente de carregamento for 300 amperes, a total for 300, não, eu vou calcular desse aqui, aí depois eu vou calcular de lá, quem sabe quanto, não, ele deu 305. O que é isso? Nada. Entendeu? Você tem que ter ordem de grandeza. Aquela história lá da impedância característica de linha. A gente falou que ela vale 400 ohms, não é isso? Só que se você precisar de um cálculo muito preciso, porque você está avaliando o impacto de uma descarga numa torre, aí você tem que calcular a impedância da linha. Mas se você estiver fazendo uma avaliação geral de o que aconteceu, um fenômeno eletromagnético que aconteceu na linha, trabalha com 400, que você não erra muito não. Porque importa, por exemplo, se cai uma descarga de 1 kA na linha, vezes 400 ohms, vai dar 400 kV de sobretensão naquele ponto elétrico. Aí era 404 kV, se era 390 kV, aí eu te pergunto, estressou o sistema do mesmo jeito? Estressou? 10 kV para cá, 10 kV para lá, para efeito transitório, não importa. Então você pode fazer uma análise em cima do 400. O que a gente manda calcular aqui? Manda calcular o valor certinho da impedância, porque vocês estão aqui num ambiente didático, né? Então não tem que ir na vírgula, tem que não sei o quê. Mas lá para fora, sai lá fora, tem que ter o quê? Ordem de grandeza. Porque eu estava comentando na aula da turma passada, que é o seguinte, o engenheiro eletricista,
qualquer profissão que você for fazer, eu estou falando da nossa, o engenheiro tem que saber conceito. Eu fico vendo muito aluno preocupado com conta. Conta, gente, computador e calculadora faz toda hora que você precisa. Você fala de uma batata. Então, falou aqui também? Já falei? Falou. Então estou repetindo. Então, a gente tem que ter conceito das coisas que a gente está trabalhando. Pegou o conceito, você responde para o seu superior imediato, qualquer pergunta que ele te fizer, você pelo menos dá uma ordem, uma informação de ordem de grandeza para ele. Porque ele não quer saber detalhe, ele quer saber para que lado que eu vou. Ele quer saber isso. Agora não, se você tiver um chefe muito meticuloso, você está fudido. Quer dizer, erro, né? Mas voltando então ao caso aqui, Cristiano, quando eu falo a linha A vazio, ela está carregada. Realmente ela está carregada. Mas o termo técnico de linha vazio é que ela não está transmitindo potência, né? Do bloco emissor para o bloco receptor, ok? Mas ela está em um carregamento nela, como você falou. Beleza? Não. Aí vamos lá. Vamos entender agora como é que resolve essa letra A aqui do exercício. Aqui. Depois vocês calculam o valor, tá? Eu só vou indicar o caminho das pedras aqui. Então, quando essa linha está com aquela chave do terminal emissor fechada, está passando uma IS aqui, não está? IS tá. A IS, o que é IS aqui? Corrente interna emissor. Vai ser I carregamento 1 mais I carregamento 2, não vai? Beleza. Então, fechando ali com o Cristiano, tem carregamento. Mas, quanto que vale IR aqui? Que é o que importa. Tá aberto. Uma linha de transmissão é feita para transmitir potência do sistema elétrico, não para ficar alimentando reatância capacitiva aqui. Então, quanto que é o IR? Quanto igual a IR? Zero. Então, vamos lá. Pediu aí na letra A uma relação. Sim, mas já sabia que é uma pegadinha aqui. Rapaz, tem hoje tem pegadinha. Vai que pegadinha. Estou lá no Faustão, hein? Aí, aqui, ó. Então, pediu a relação, como é que é? VS, VR, né? Isso, com a linha vazia. Linha vazia. Então vamos lá. Quais são as duas equações que eu tenho que a gente trabalhou aí para o sistema de potência, para a linha? Vai ajudar, fala aí. Gente, cadê as equações? Bombeiro, fala aí. Não, professor, aí você levar em consideração o tamanho da linha e a equação que você vai usar. Não. Não? Não. Vamos lá, Cristiano. Quais são as duas equações aqui? Equações. Estou ajudando aqui já. VS é igual a vezes R. A vezes D multiplica VR e E. É isso aqui? Então, aqui eu tenho duas equações, né? As equações de fluxo de potência são duas. Então, Cristiano, as duas equações, genericamente, já são iguais. Não são para a linha curta, a linha média. O que muda ali dentro ali? As constantes. É isso? Então, vamos lá. Eu tenho duas equações. A primeira equação é VS. Professor, ali é VR não, mudando aquele F da última coluna. Tá certo. Matriz. Empolguei. Então, VS é A, VR, mais B e R. A outra é IS é C, VR, mais D e R. Aí é o seguinte, eu quero a relação VS-VR. Eu posso usar essa equação aqui embaixo? Posso, Cristiano? Pode. VS-VR. Tem VS-VR aqui? Tem. Tem? Quem é que viu? Não, só tem o R. Só tem ele, né? Eu não tenho VS aqui não. Ó. Então esse aqui não tem por. E se eu não tivesse com nenhuma das duas, eu tivesse essa informação, eu ia ter que construir. Mas aqui eu estou querendo mostrar a de cima, eu tenho VS-VR. Ok? Então, vamos trabalhar com essa equação VS, AVR, mais B e R. Gente, quanto é que vale o IR aqui? Zero. Então esse troço aqui, ó, vai embora. Não ficou VS, é A, VR, não é isso?
VS sobre VR é igual ao termo A. Então acabou. É só igual ao termo A. Aí eu falo com você o seguinte, para que esse exercício? Para que essa dinâmica desse aí? É o seguinte, quando a linha está vazia, para você saber como está a tensão nos terminais, um em relação ao outro, é só você saber quanto que vale o termo A. Estava matando, acho que nós estamos procurando esse tal de IR aí, vai achar uma queda de tensão e a potência. Ah, entendi. Mas isso faz parte mesmo, é bom quebrar a cabeça. Porque vocês vão descobrindo outras coisas, né? Aí é o seguinte, então, quando a linha está vazia, a relação entre VS e VR é o termo A. O que é relação? Como está, qual é o comportamento? Se eu injeto tensão no terminal emissor, qual é o valor da tensão no terminal receptor? É a razão do termo A. Então, se o termo A vale 0,9, a gente fez uma conta, eu acho que na semana passada, valia 0,89, alguma coisa assim. VS-VR é o quê? 0,89. A tensão lá no terminal receptor, ela vai ser o quê? 1 sobre 0,89. A tensão vai subir lá no terminal receptor. Vocês estão entendendo isso? A linha está vazia. A linha está vazia. Se eu colocar um PU aqui, ó, um PU aqui, um P1 aqui, e a relação é 0,89, vai chegar aqui 0,89 PU? Não. Vai chegar 1 sobre 0,89, a tensão vai subir. Então, numa linha vazia, eu posso energizá-la com tensão nominal? Não. Vai depender do fator A. Porque senão você vai queimar a turma que está aqui. Você vai dar sobretensão aqui dos isoladores. Esse valor pode passar de 1? O A? É. O A pode ser maior que o U. Beleza? Porque o A ele considera exatamente o efeito capacitivo da linha. Entendeu? Então, aí é o seguinte, eu imaginava que eu ia estar explicando isso durante a revisão, mas já que já gerou a dúvida, já estamos explicando então. O que é o termo, para que o termo A? Oi? O termo A é para ir, está referenciado a isso, o termo B é a impedância da linha, né? Está sempre relacionado à impedância da linha. Nesse caso, a linha aberta, você agisse como VS? Não, a sua linha está aberta. A sua linha está aberta. Você, através do termo A, você sabe, você já tem noção seguinte, olha, o termo A vale 0,89. Estou falando de 89 porque eu acho que esse valor que eu do exercício passado, né? Então é o seguinte, ó, o termo A ele valia 0,89. Se eu colocar, se o VS for 1 PU, o VR ele vai ser 1 PU dividido por 0,89. Quanto é que dá isso aí, mano? Então, olha aqui, ó. A linha vai estar com, se eu energizar aqui, ó, com 1 PU. Então, se eu energizar aqui com 1 PU, eu vou estar com 1.12 PU aqui, ó, nesse terminal aqui. Tá tranquilo? Tá tranquilo só para energizar a linha? Dá, ainda dá. Ainda dá. Mas só que, dependendo do termo A, você vai julgar uma sobretensão ali. Só que a minha dúvida, como ela tem uma característica capacitiva, se ela teria também um ângulo diferente. Não, ali, ó, você vê, lá naquele ponto lá onde está IE, ali não está passando por mim. Então, a dimensão depende do valor, o ângulo, tudo bem, não tem o que você está falando, vai ter mesmo tensão, vai ter ângulo. Mas a gente, para cálculo de fluxo de potência, você precisa de ângulo, centro. Ângulo e centro. Mas para cálculo aqui, ó, o problema da energização não é ângulo, é o quê? É a amplitude, é o módulo. Ok? Gente, então eu vou abrir um parênteses aqui, o seguinte, eu tenho duas fontes aqui, ó. Eu tenho duas fontes, duas barras. Essa barra aqui, ó. Essa barra aqui é uma subestação. Aqui eu tenho um PU de tensão com ângulo 0.
E aqui eu tenho 0,89 PU com ângulo de 20 graus. Para que lado que a corrente flui aqui? Isso aqui é um sistema de potência que eu desenhei, ele vai embora para cá, ó, ele vai embora para cá e ele vai embora para lá. Isso aqui são duas subestações. Para que lado que a corrente flui? A flui daqui, a corrente está fluindo do sistema de potência daqui para lá ou daqui para cá? Da direita para a esquerda? Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. 89. Por quê? Por causa do ângulo. Por causa do ângulo, não é isso? A barra que tem o ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui está 20 graus, aqui é mais, ele está 20 graus adiantado em relação a essa barra aqui, que aqui é zero. Então, apesar desse módulo aqui estar menor, ó, o módulo aqui é menor que o módulo de gás, né? Aqui é 89%, aqui é 100%. Então, apesar disso, o ângulo é que define o sentido de corrente do fluxo de potência. Isso aqui, eu estou tentando separar para você o seguinte, aqui, ó, eu estou falando de fluxo, é importante o ângulo. Muito importante o ângulo. Isso aqui é importante demais para fluxo de potência. Agora, para transitório, o ângulo tanto faz. O problema é a amplitude da onda. Então vamos passar para o próximo, né? O ano pode ser maior que 1, porque senão toda a teoria que nós estamos falando aqui vai por água abaixo. Se o efeito capacitivo da linha vai tender a subir a tensão da linha quando ela está vazia, eu preciso de um fator que me dê o quê? Que a tensão suba aqui. Então a teoria vai embora. O conceito vai embora. Né? Então pode ser que por causa dos valores aqui vai ter um valor maior do que outro. Então a gente tem que calcular primeiro a impedância característica, não precisa para calcular o ângulo de impedância, não, é só a constante de propagação. Então aqui ó, o R vale 0,124 ohms por quilômetro, o X vale 0,497 ohms por quilômetro. E a impedância, a admitância transversal vale 3,294 vezes 10 a menos 6 sims por quilômetro. Uma pergunta já fizeram para mim, só um minutinho. É o seguinte, eu tenho o valor da impedância da linha. Eu posso só fazer 1 sobre Z para me achar a admitância? Pode. Para mim, eu tenho esse Z aqui, ó. Para mim calcular Y, é só fazer 1 sobre Z? Não, por quê? Eu tenho o valor de Z, eu quero calcular o valor de Y. É só fazer 1 sobre Z que eu acho esse valor aqui? Não, você tem dois Y. Tem um Y só, tá? É o seguinte, gente, quando eu estou com esse valor de Z, 1 sobre Z vai me dar a admitância longitudinal da linha. 1 sobre Z. Esse 1 sobre Z aqui me dá essa admitância aqui. Essa admitância aqui, essa impedância aqui não tem nada a ver com isso aqui. Ok? Porque um aluno perguntou. Na outra sala perguntou se podia fazer só isso para poder resolver mais rápido. Impedância, né, professor? Então, oi? Também pode ter uma impedância, né? Aqui eu posso transformar essa admitância em impedância? Posso. Só que aqui, ó, a impedância que eu estou colocando aqui é a impedância transversal. Isso aqui é longitudinal. Então, não tem que misturar isso com isso aqui, não. Isso aqui é A, isso aqui é B. Não tem nada a ver. Então, vamos voltar aqui para a conta aqui. Então, o valor de A é cosseno hiperbólico de constante de propagação vezes comprimento. Não é isso aí? Mas é Joel. É isso mesmo? Isso. Então, constante de propagação é raiz quadrada da impedância por unidade de comprimento vezes a admitância, não é isso? Por unidade de comprimento. Então vai ficar então 0,124 mais J 0,497
que multiplica J 3,294 vezes 10 a menos 6. Igual tem que ter o nome. Quanto é que deu aí, John? Tem que ter o nome. Oi? Tem que ter o nome. Aqui, a gente está. Esse exercício aqui ele foi todo informado em Unidade de grandeza elétrica. grandeza elétrica. Você pode resolver esse aqui por grandeza elétrica. Ok? Agora, se eu tiver dado informações para você, todo o PU aqui de tensão e de corrente, aí você tem melhor virar isso tudo para PU. Eu falo ali na configuração, ali é grandeza elétrica mesmo, né? Aqui é aqui, ó. Ohms, sims. Um bagulho menor. Quanto é que deu agora? Não, aí eu multipliquei pela distância. Só não multiplicamos. O que a gente faz aqui, ó. O L fora da raiz, não é isso que você fez aí? Qual é o tamanho da linha aí? 376. Agora deu. Quanto é que dá aqui? Isso aqui. Não, eu já fiz com você. Você já pode trabalhar de câmera meia, rapaz. Eu já fiz com cosseno e tudo, né? Porque eu joguei direto na conduz, foto. Pô, isso é 276. 276? É 276. Agora deu ponto 93. O resultado total? Você não tem esse valor aqui não, né? Isso aí deu Só a constante aqui. 4,38. 4,38. Não, é 10 a menos 2. 4,38, 10 menos 2? É. Mais J 00 Professor, 00. Não, não deu 0 não. Não, Deu só deu um 0. isso, 0,35. Não, 03, 0,558. 3558. 5558. Deu então? 3558. É, tem esse 0 aí não. Não, menos o zero. É, Nossa. 3558. John não tem esse 0 aí. Sim? Qual que é a unidade disso aqui, gente? Tem unidade. Tem unidade. E aí, Gregório, qual que é a unidade desse trem? Tem unidade. Não Homens metros? Oi? Não. Ó, ohms vezes sims, sem unidade, não é isso? Unidade. Vezes quilômetro. metro. Não deu aqui? É quilômetro. Aí eu pergunto para vocês uma coisa, aqui é só ohms e sims ali dentro? Dentro da raiz não está assim, ó. Ohms por quilômetro vezes sims por quilômetro, não é isso? O que vai dar esse resultado aqui? 1 sobre quilômetro. É isso mesmo? Vai dar esse resultado aqui? Olha lá, vai dar quilômetro ao quadrado aqui embaixo. Esses dois aqui se anulam, aí dá quilômetro ao quadrado. Raiz quadrada, 1 sobre quilômetro. Multiplicou por o quilômetro lá de fora, o que aconteceu? Inversional. É isso? A constante de propagação, ela tem unidade, é 1 sobre quilômetro. Mas como está multiplicado pelo valor do quilômetro aqui, ó, unidade de comprimento, isso aqui é dimensional. Isso aqui é pegadinha, né? Aí quanto é que deu agora o A aí mesmo? O Gregório não, o Joel. É 0,93, 8,5. Você quer empolar ou retornar? Empolar, 0,93. Então deixa eu passar aqui para empolar. Aí está em retangular. É no ângulo ponto 0,9387. No ângulo de ponto 93, 0,93. Ok. Então, a gente, o termo A, se ele der maior que 1, tem que fazer uma avaliação, porque senão o conceito vai embora.
O conceito do ar, o constante A, ela está indicando o seguinte: quanto que a tensão vai subir se eu energizar, terminar a emissão, quanto que ela sobe devido ao efeito capacitivo da linha. Ok? Professor, Oi. esses termos aí, quanto que é recomendado deixar em polar ou retangular? Cristiano, não tem uma definição para isso não, porque o que eu preciso sempre é o seguinte: as constantes aqui, você pode deixar assim que você quiser. Agora é o seguinte: tensão e corrente é polar. Resistência, indutância e admitância retangular. Okay? O que você visualiza na hora aqui, ó, qual a contribuição de resistência e a contribuição de indutância. E tensão e corrente você precisa saber o quê? Módulo e ângulo. Você não precisa saber contribuição de reativo e ativo. Aí, pessoal. Tem vermelho ali, uma admitância. A admitância, ela não tem, a admitância capacitiva, ela não tem valor negativo, ela é valor positivo. O raciocínio que se faz com a admitância é invertido em relação à reatância. Então a reatância indutiva, ela é positiva ou negativa? Reatância indutiva. Reatância indutiva. O J aqui, o J que está referenciado aqui, o J aqui, é positivo ou negativo? Positivo. Nossa senhora, e aí? O J aqui é positivo ou negativo? E aí? Negativo. É positivo. Negativo. E a reatância capacitiva, como é que ela é? Negativo. Então o J é negativo. Isso aqui eu estou falando de reatância. Eu vou lá para a admitância. Na verdade, eu estou falando de susceptância, não é isso? Susceptância, se for capacitiva, é o quê? Mais é porque a gente está trabalhando com a admitância aqui, porque a gente tem que lembrar que a admitância, vamos relembrar como é. A admitância não é G mais J ômega. Não é assim? Que é o B. Só que aí o que ela vira? Ela vira o próprio termo capacitivo aqui, porque isso aqui é zero. Mas só que é o seguinte, vamos relembrar, isso aqui, ó, como é admitância, o sinal aqui é positivo. E não pode esquecer do J também não. Se não entrar com J, virou o quê? Uma condutância. Aí estava em escuro. Aí o exercício foi embora. A letra A é aquele raciocínio que a gente fez já na. A letra A é calcular de novo aquele termo A, não é isso? A linha, então, é uma linha longa, 386 quilômetros. Nós temos que calcular aqui as informações de impedância característica e dar construir uma propagação para desenvolver como um modelo biequivalente essa linha aqui. Então, na letra A, está faltando um pouquinho de informação aí na letra A, e a questão de que a linha está vazia. Está faltando esse resto de informação para poder fazer a letra A. A linha está vazia. Por isso que está vazia. Aí, então, então VS é igual ao termo A. Tem que considerar ela vazia, né, professor? Oi? Nós vamos considerar ela vazia. Então o termo A vale quanto aí mesmo, velho? Gente, os termos aqui, ó. Os termos aqui são os mesmos do trabalho, né? Então o A deu quanto aí? 0,93. 83, ângulo de 0,93. Então isso aqui, a resolução da letra A, a gente já fez ela anteriormente aqui já, né? A letra B é a corrente de carregamento. Aí vamos aqui aquele raciocínio que a gente estava falando no início da aula. Eu posso calcular a corrente de carregamento dessa linha
pegando a tensão que está aplicada nesse ponto, vou chamar aqui de V1, o VS, tem que colocar aqui o VS, e eu vou pegar a tensão que está aplicada em cima de VR. Né? Calculo qual é a corrente que está sendo injetada aqui e qual a corrente que está sendo injetada aqui. A diferença de VR com a linha vazia é que VR para VS tem que uma queda de tensão aqui em cima da impedância, porque essa corrente de carregamento do trecho 2 ela está passando por aqui, ok? Certo? Ok. Mas para efeito prático, o que eu faço? O cálculo de corrente de carregamento é o quê? Tensão fase neutro da linha, vezes o quê? J, ômega, C. Ok? Depois que eu energizo a linha, eu fechei esse terminal aqui, ó. Terminal emissor. Deixei terminal receptor aberto. Vai ter o transitório de chaveamento, tensão incidente, tensão refletida, a linha vai acomodar. O sistema acomodou, aí já estava tendo corrente de carregamento, mas a corrente de carregamento entra em regime permanente. Ok? Vai ter um erro no cálculo que eu vou fazer ali? Vai ter um erro, mas um erro pequeno, porque a tensão, que é a tensão aqui, vai provocar uma pequena que é a tensão em função dessa impedância. Mas eu posso trabalhar com isso aqui, que o meu erro não é muito grande, não. Então vamos lá, a linha de 345. Eu tenho o valor da admitância? Da linha total? Não tenho, tem que calcular. Então, ó, a admitância por unidade de comprimento está aqui. Vou explicar por esse tamanho da linha aqui, né? Então, a admitância, isso aqui é a nossa admitância. É isso? Total? Quem é que não está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu? Quem é tu? Quem falou eu? O que você não está entendendo ainda? Eu estou perdido desde a letra A, professor, mas pode continuar aí. Desde a letra A? Você não estava aqui no início da aula, não? Não estava, você fez a A agora. Só que eu estava tentando acertar na calculadora, isso tocou, eu não entendi. Não, pois é, mas você estava aqui na aula que estava desenvolvendo no início da aula? Não, o outro não. Não, porque era o mesmo valor. Por isso que você não viu. O raciocínio aqui, André, é o seguinte, ó. Letra A aqui, ó. Corrente, a linha estava vazia. Aí perguntou qual é a relação entre a tensão do emissor e a tensão do receptor. Ok? Então a relação ali, ó. Com a linha vazia. Quando a linha estava vazia, o IR vale 0. Aqui, ó. Chave aberta. Mas aí a gente estava discutindo aqui mais cedo, era o seguinte. IR, a linha estava vazia porque ela não está transmitindo potência para o sistema elétrico. Mas a linha vazia ela tem um carregamento, que são essas correntes que estão descendo aqui no ramo de admitância. Ok? Então, mas para o cálculo aqui ó, de VS por VR, o IR vale quanto? Porque a chave está aberta, não está? Então isso aqui vale 0. Quando isso aqui vale 0, esse termo aqui se anula. Ok? Então ficou VSA, VR. Eu quero a relação entre VS e VR. É só eu jogar o VR para baixo aqui, ó. Eu já tenho aqui a relação entre VS e VR, é o termo A da constante generalizada. Aí, a gente já tampou o valor aqui, ó. Por quê? Porque nós calculamos. Nós calculamos anteriormente, que eu acho que antes de você chegar, ou você Não, isso chegar, aí eu comprei. aí nós calculamos então que o A é o quê? Cosseno hiperbólico da constante vezes o tamanho da linha. Aí nós encontramos aqui que ele vale esse valor aqui. Ok? Então é o seguinte, qual é a razão entre VS e VR? 93%, 94%. Okay? Se eu aplicar um PU em VR, em VS, o VR vai valer quanto? Ele vai valer 1 sobre 0,9383. Quanto é que dá isso aqui?
1,017? É. Esse mesmo, senhor? Não, pouco mais. 1,065. 0,65. Ok, então deu 1,07, né? Ô, Wender, então aqui, ó. O que o termo A me fala? O quanto que a tensão sobe no terminal emissor, desculpa, no terminal receptor, se eu entrar com tensão nominal aqui, ó, devido ao efeito capacitivo da linha, a tensão vai subir. Ela vai subir quando? 6%. Ok? A letra A está querendo passar esse raciocínio. Na letra B está tranquilo ou... Tá, Bom, então tá. Então aqui, ó, eu vou calcular isso aqui com a margem de erro. Por que eu vou ter erro aqui nesse processo? Porque essa tensão aqui não é a mesma tensão de cá, mesmo a linha entrando vazia. Ok? Então aqui vai ficar 345 sobre raiz de 3 vezes... Aí eu tenho que calcular primeiro aqui o Y, né? Total. O Y total vai valer... Essa 386, não? Que é quilômetro? Aí é quilômetro aqui? Aqui é quilômetro. Um ponto 271, 10 menos 3. 1,271 vezes 10? Menos 3. Sim, então 1,2.